és digno, Senhor. Você pode se assentar, querido, sem pensar que vai parar alguma coisa, ok? Eu tenho algo do céu para dizer para você, mas eu preciso que você entenda que o que eu vou dizer parece que você quer. Assim como para mim Deus trouxe uma clareza. Eu quero que toda a igreja, o mais rápido que puder, se movimenta e para. O que tiver que sair, beber, voltar. Crianças, ministérios, todos ocupem os seus lugares, que eu tenho uma palavra de Deus. Toda ela é de Deus, mas eu tenho uma palavra específica para partilhar com você, para que você conheça aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, nesses dias, pelas nossas vidas. Nós vamos ler o Salmo de número 60, que é a última semana das intervenções, dentro da campanha da série Intervenções Divinas. E depois nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler Salmo de número 60, o versículo de número 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários, na versão NAA. Capítulo de número 8 do Evangelho de João. Minha é a revista atualizada, tá? Capítulo de número 8. Versículo de número 31 e o versículo de número 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, diga permanecer na palavra de Deus, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga, se permanecer na palavra, conhecerá a verdade, e a verdade libertará. Diga, se permanecer na palavra de Deus, conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero falar com você sobre a verdade que nós queremos para ser livres. Quero que você entenda hoje pelo Espírito Santo. O Senhor, desde ontem ele começou a ministrar essa palavra de manhã, antes de eu vir para a consagração, para oração no jejum. Eu estava pedindo a Deus clareza, e Ele começou a ministrar ao meu coração algo, querido, que para mim foi uma surpresa. Saber a verdade, saber sobre a verdade, saber que aquela verdade é boa, saber que aquilo é importante, saber que algo é necessário, saber, por exemplo, que eu preciso estudar, eu preciso ler a Bíblia, é uma verdade, eu preciso como mãe ser melhor, eu preciso como um pai realmente ser um sacerdote dentro da minha casa, eu preciso como ministro ter dons e talento, ministrar o poder do Espírito, eu preciso como família ter uma casa organizada, debaixo das asas do Senhor, debaixo do agir de Deus. Eu preciso como jovem, por exemplo, ser separado, eu preciso ser santo, eu preciso como ministro ser aprovado por Deus, eu preciso como empresário ter realmente o que oferecer, bons negócios para aqueles que precisam, eu preciso como empregado, como funcionário, oferecer o melhor serviço, fazer o melhor, eu preciso de tantas coisas que são verdades. Eu preciso estar bem, eu preciso ter saúde, eu preciso praticar exercício, eu preciso fazer uma comida mais saudável, eu preciso levar Deus mais a sério, eu preciso orar até o Espírito de Deus me encher, eu preciso ser fervoroso de espírito, eu preciso não apenas ir à igreja, mas andar no poder do Senhor e cumprir a vontade. Eu preciso vencer os demônios todos os dias que eles aparecerem, que eles agirem contra mim, eu preciso expulsar os demônios, eu preciso curar os enfermos, eu preciso ressuscitar inclusive os mortos, eu preciso tirar minha casa de qualquer confusão. Isso tudo é a verdade de Deus. Eu quero falar com você sobre a verdade
que o Senhor Jesus, Ele disse, por exemplo, nós cremos que nós faremos proeza. Assim como no Evangelho de João, capítulo de número 12, diz que nós faremos obras maiores. Por quê? Porque Ele nos comissionou e nos deu o seu poder. Quando que Deus me deu este poder, pastora, de viver essa verdade e ser livre por essa verdade? Quando você acreditou em Jesus, a Bíblia diz que o Pai deu o seu Espírito que nos tornou filhos de Deus. E filhos de Deus como Jesus, co-herdeiro, herdeiro de todas as coisas de Deus, que são espirituais. A partir do momento que nós cremos, nós passamos de uma dimensão natural para um reino espiritual. Nós passamos de uma dimensão de fracasso para uma realidade de vitória. Nós passamos de uma realidade de problema para todo o poder e o mover de tudo aquilo que o Pai me deu para viver acima daquelas coisas que estavam me acometendo. Então, baseado em tudo isso, eu quero que você pense comigo em quantas dessa verdade nós realmente praticamos, não no sentido de negá-las, porque eu não estou falando aqui de negação, embora você vai entender que a primeira coisa que a verdade de Deus que Ele nos deu causa na nossa vida, muitas vezes, ao invés de fé, é uma negação diante da situação. A verdade que eu creio, por exemplo, muitas mulheres dizem assim, não, em nome de Jesus, o meu marido não vai mais viver daquele jeito, porque eu creio que Deus me deu a vitória e ele vai ser um homem totalmente sarado, a minha casa vai estar, eu não vou aceitar de jeito nenhum que ele fique debaixo dessa situação, porque a mulher sábia edifica a sua casa, Deus me fez para completar meu marido, ele não vai se prostituir, ele não vai querer outras mulheres, eu tenho certeza dessa palavra para a minha vida, e eu sei que Deus é comigo. Aí, querido, na primeira luta que a mulher tem com o marido, ela diz, eu não fui feita para isso. A verdade que ela disse que acredita, a verdade que ela diz que é para a vida dela tornar a obra dela uma honra, um prazer. Na hora que ela enfrenta a situação, ela diz, não, de jeito nenhum, eu não fui feita para ser humilhada, desse jeito não dá, como pode? Eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo bem pessoal que o Espírito de Deus, inclusive, me mostrou no dia 19 de junho do ano passado. Foi o dia em que a minha mãe faleceu. Sabe, querido, quando o Senhor estava falando comigo exatamente disso, que a verdade que eu acredito não é a verdade que eu quero, quando a luta chega. Porque para Deus me libertar, Ele vai ter que me confrontar. Então a mesma verdade que eu quero para me libertar, é a mesma verdade que eu não quero, porque eu não aceito ser confrontado. A verdade que eu quero para me limpar, é a mesma verdade que eu não quero, porque vai me expor como a minha vida está. A mesma verdade que eu digo que eu quero para ser diferente, é a mesma verdade que me humilha e me mostra que eu sou uma pessoa qualquer. E quando eu digo qualquer, não é menosprezar, é fazer aquilo que eu não deveria mais fazer. A mesma verdade que eu digo que eu quero tanto a unção do Espírito, é a mesma verdade que eu nego quando eu chego e sou convidado para buscar a Deus, e eu digo, não quero buscar. Eu acabei de dizer que eu quero muito que Deus queime a minha vida no seu altar, mas aí quando chega a oportunidade daquilo acontecer, eu nego. A mesma verdade que eu digo, eu quero muito ser próximo, mas para isso eu vou ter que aprender a administrar. Eu vou ter que ser fiel. Sabe o que é que não cai sobre a rocha de escândalo? A mesma palavra que eu digo, que Jesus é uma rocha inabalável, amém, querido? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que tropeçam na palavra, eles na verdade são envergonhados, ao invés de serem honrados pela palavra, que eles deveriam atravessar a luta. Como assim, pastora? Mateus Evangelho, capítulo de número 7, versículo 24 a 27, diz que o Senhor compara os dois homens, aquele que ouve e pratica a palavra. E nós estamos falando que aquele que permanece na palavra é de Deus. O que recua diante do desafio
Você pode entender o que ele está dizendo? Quando Deus diz que eu tenho que ficar na palavra para ser de Deus, Ele está dizendo: se você não está na palavra, você não é de Deus. Porque é o fato de eu crer na palavra que faz com que a rocha me sustente, me mantenha, me faça seguro, me faça inabalável, me faça permanecer. É a palavra, não é a minha força de fazer qualquer outra coisa. Eu obedeço a palavra e a palavra me firma no que Deus disse a meu respeito, a respeito da minha casa. Eu cumpro a palavra e a palavra não me deixa ser arrancado de Deus. Eu vivo a palavra e a palavra me faz arder como um fogo que queima os demônios que querem me perturbar, como as trevas que querem obscurecer o meu entendimento. Eu vivo a palavra cumprindo a verdade, e quando a luta vem chicoteando como um vento, assoviando e arrancando todas as coisas no seu caminho, porque eu creio na palavra, eu não tenho por que temer. A palavra me mantém em Deus. A palavra me segura no Senhor. É o que está escrito: vai vir o vento, vai vir a inundação, vai vir a luta, vai vir a enxurrada, mas aquele que está na palavra, ele está em Deus. Ele vai fazer proeza, ele vai ficar de pé e as pessoas vão dizer assim: meu Deus, como você aguentou tudo isso? Aí você vai dizer: não fui eu que aguentei, foi a palavra que me sustentou. Nós não fomos chamados para aguentar nada, principalmente pressão. Sabe por que os homens adoecem? Eles querem aguentar a tensão das lutas aqui no lombo, ó. Sabe por que as pessoas fracassam? Eles querem aguentar a luta do casamento aqui na cabeça. Eu não sei mais o que fazer para ajudar, para entender, para amar, para ajudar, para compreender, para estar junto. Eu não sei mais como. Eles querem aqui na cabeça, na razão. Como fazer, ao invés de ficar na palavra. Se eu buscar o Senhor, Ele se deixará achar. Mas ao invés de buscar o Senhor, eu quero um motivo de resolver aquilo logo. Então eu saio da palavra, o mal vem e me leva para a situação e me envergonha. Quando eu saio da palavra, a luta domina sobre mim. As dificuldades tomam a minha visão. Os demônios colocam todo tipo de opressão nos meus rins. E eu começo a me sentir cansado, incapaz de enfrentar a batalha. Mas quando você acredita na palavra, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo oprimido, a Bíblia diz que foi o Senhor Jesus que chamou. Ele viu a multidão exausta nos seus problemas, nas suas lutas. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, ele disse para os seus discípulos: eu tenho compaixão, ore ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Sabe o que Deus está dizendo? Pedindo para mim, para você, enviar pessoas que dê a palavra para aquele que está sucumbindo lá às suas cargas. Mande trabalhadores para dar para aquela pessoa a palavra de Deus. Mande trabalhadores para quebrar as cadeias do diabo pela palavra de Deus, para tirar os demônios pelo poder da palavra de Deus, para repreender os males pelo poder da palavra de Deus. Pai, manda trabalhadores, porque essa multidão está aí oprimida. Aí lá, a palavra do Senhor diz em João, capítulo de número 11, ele diz que: vinde, eu vou tirar de vocês as cargas. Quem tira as cargas da nossa vida, irmão, é a palavra, quando ela é cumprida. Eu vou dizer para você aonde que o Espírito Santo tem me dado esse entendimento. Muitas vezes, como nós estamos aqui, querido, eu louvo a Deus que você veio, mas pensa numa guerra. Eu nem marquei os textos da palavra, porque eu não tive tempo de tanto, parecia que eu não podia parar de orar. E eu vi na sua e na minha situação, obras que não podem mais permanecer lá, porque Deus nos deu o poder da verdade para vencer todas as coisas que não agradam a Deus. A verdade é um Deus invisível, imutável, mas poderoso e fiel. A verdade é um Deus presente na dor, na luta, na angústia, na fraqueza, no dia mau, no sofrimento. A verdade é uma presença invisível, gloriosa, que não me deixa ter medo contra as adversidades, contra os açoites. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, ajuda teus filhos
a não negar a verdade mais uma vez enquanto eu estiver pregando, e dizer assim: ah, mas não sabe quantas coisas. Para de negar a palavra quando ela está vindo a você para te abençoar, quando ela está tentando tirar de você o mal que nos encobre da face de Deus, que é o pecado de não crer. Eu disse: Espírito Santo, só o Senhor pode convencer a igreja do pecado. Qual é o pecado? Do pecado porque não creem em mim, não creem na palavra que eu dou para livrá-los de toda confusão, para tirar os seus filhos e seus casamentos de toda opressão, para tirar suas finanças de toda miséria e necessidade. Espírito Santo, ajuda eles a crer que o inimigo já está julgado. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Você tem que crer e não negar a palavra, e avançar sobre o poder da palavra. Sabe por quê, irmão? Como você, eu também fico em ansiedade, querendo fazer as coisas para mim. E quando eu faço para mim sem estar na palavra, sabe o que vem? Qualquer problema vem e tira. Até o comentário do marido vai lá e derruba, até o filho tira. Qualquer pessoa arranca. Aí a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você, que se eu ficar na palavra, realmente eu sou de Deus, eu vou ser um seguidor de Deus, os que praticam a palavra. Aí nós vemos, queridos, as pessoas abrindo mão, em nome de situações que são legítimas, mas que são mentirosas. Diga: situação legítima e mentirosa. Diga: situação real e mentirosa. Não, eu quero que você fale. Você comeu? Comeu, né? Diga: situação real e mentirosa. Como assim, pastora? É real o problema? É. Mas é mentirosa quando fica lá, tirando toda a nossa paz, porque Deus nos deu todo o poder e toda a autoridade para vencer todas as coisas na nossa vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender de ter crido em vão. Pastor, eu criei em vão? Criei em vão quando não pratiquei a palavra. Pode desligar um ar, tá? Porque eu não quero os irmãos dormindo, eu quero que eles saiam daqui hoje pronto para viver a verdade. Entendeu, querido? Como assim, pastora? Irmãos, o fato de eu saber que a minha mãe ia morrer, sabe como foi que Deus me provou? Que muitas vezes eu não quero a verdade, que eu digo que acredito e preciso dela. Eu sabia, por exemplo, que a minha mãe ia partir. Nós fizemos tudo o que foi do nosso alcance. Meus irmãos vieram, vocês viram muito dos meus irmãos aqui. Mas por que ao invés de nós irmos de encontro à verdade, nós lutamos como se a verdade fosse um pesadelo, fosse uma derrota? Como se a verdade estivesse tirando de mim as bênçãos de Deus. Porque eu serei tratado pela verdade, eu serei liberto pela verdade, eu serei curado pela verdade, os meus olhos se abrirão pela verdade, eu serei abençoado, eu serei próspero pela palavra da verdade. Eu estou dizendo isso porque, irmãos, sabendo que a minha mãe ia partir para a glória, nós continuamos, porque ela falava assim, ela falou 2 vezes. Ela falou num domingo, no dia inclusive que a Meg foi cortar o cabelo dela. Eu me lembro quando nós fizemos uma foto dela, a Meg foi cortar o cabelinho, porque ela pediu para cortar o cabelo dela. Não fomos nós que queria cortar o cabelo dela, viu, Meg? Foi ela que pediu. Eu queria que cortasse o meu cabelo. E eu pedi para a Meg se ela podia ir na minha casa, né, na casa da minha irmã, cortar o cabelo. Foi uma quarta-feira. Na outra quarta-feira, ela foi sepultada. E a gente fez uma foto e a gente passou um bálsamo nos lábios dela. A gente não quer aceitar a verdade. Eu estou dizendo isso porque a gente quer prolongar situações que já deveriam ser resolvidas. E eu estou falando porque eu e meu irmão, a gente se sentiu acuado. Eu e o Júlio, ele é pastor lá em Araguaína, agora no Tocantins. Ele disse assim: minha irmã, parece que assim a nossa fé
quando a gente chega numa situação dessa, não sei se nós somos covardes, o que nós estamos fazendo, aceitando essa doença levar a nossa mãe. Ele também sabia que era o tempo, todo mundo sabia, a minha irmã sabia. A Helena era a que mais estava apegada à minha mãe, porque morava com ela dentro de casa. Era que não aceitava muitas vezes que ela não estava bem. E eu falava: Helena, as coisas podem não ficar como a gente quer. E mesmo assim, não, mas a mãe vai ficar bem. Em nome de Jesus, ela vai sair desse lugar. Mas o Senhor já tinha nos dado, querido, uma revelação. E mesmo assim, a gente estava levando a minha mãe, e ela disse assim, no dia que o médico, o doutor foi visitar ela, no domingo. Sou muito grata ao doutor Fausto, porque ele foi lá na casa da minha mãe, fez uma consulta para ela. E ela disse na frente dele: minha filha, minha carreira acabou. Ela disse: a minha carreira acabou. E nós, mesmo diante da verdade, eu estou te dando o exemplo que Deus me deu, nós não aceitávamos ela. Nós estávamos lutando contra essa verdade, tentando levar ela para o médico. E ela dizia: não é, Helena? Não me leva mais para o hospital, minha filha, por favor. Por favor, me deixa aqui. Se eles me levar para lá, não vai dar certo. Sabe quando as pessoas sabem a verdade? Mas a gente que é filho, a gente que é amigo, a gente que é pastor, não quer liberar. E Deus me mostrou de um jeito assim muito triste, porque no dia em que minha mãe faleceu, que foi no dia 19, a minha irmã era, antes dos meninos levantar, 5h20 da manhã, minha irmã ligou e disse assim: vem para cá, porque eu e a Helena não aguenta mais. A mãe não, ela não ficava nem um minuto de um lado, ela queria que virasse ela do outro. Ela não aguentava ficar de um mesmo lado. E ela disse: nós passamos a noite inteira, eu preciso que tu venha agora com o Júlio para ficar aqui. E aí eu cheguei lá, querido, e vi aquela situação, e eu falava para a manhinha, manhinha, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar. Peça ao Espírito Santo. E ela falava: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Só que aquilo, querido, foi ficando muito difícil. E então eu olhei para o relógio, eu não sabia que hora que a farmácia abria. Eu fui comprar, eu esqueci o nome agora do aparelho para medir a pressão, o batimento, saturação dela. Só que quando eu saí, a verdade de Deus, ela entrou dentro de mim, de um jeito tão grande que eu tive que ir para Jesus e dizer assim para Ele: Pai, Jesus aguentou 6 horas aquela agonia. Quanto tempo o Senhor acha que a minha mãe aguenta ficar nesse lugar? Tem misericórdia da minha mãe, tira ela desse lugar. E foi quando, querido, eu disse isso, eu voltei, eu saí chorando. Não é a verdade. Eu quero que você saiba que por mais que ela é poderosa, maravilhosa, ela rasga, ela limpa, ela tira o mal que está dentro de nós, ela tira o erro, a mentira, a falsidade. A verdade, ela é pura, ela é poderosa demais, não tem nem expressão. E eu saí chorando para comprar aquele negócio na farmácia, falando para Deus. Eu inclusive disse isso para o doutor João. Eu disse: doutor, eu pedi para Deus, eu falei: Jesus agonizou 6 horas na cruz. Eu disse: o Senhor sabe quantas horas a minha mãe é capaz de suportar ali. Então, por favor, Deus, não deixa a minha mãe nesse lugar. Se o Senhor vai cumprir e levar a minha mãe, o Senhor cumpra, mas não deixa a minha mãe nesse lugar. Querida, eu cheguei, a gente estava limpando a minha mãe, dando banho, né? Ela começou a passar mal. Só deu tempo de eu pedir para marcar o relógio. A gente só conseguiu pegar a última saturação dela. E eu disse: liga para o médico, que a mãe está indo embora. E eu vi a verdade da minha mãe embora diante dos meus olhos. A nossa mãe faleceu diante de nós. Mas a verdade só se cumpriu quando eu aceitei e disse para Deus.
Porque enquanto eu sei que a verdade é importante, mas eu não estou aberto para passar pelo processo, eu não concordo, porque eu acho que aquilo é injusto. Fala para mim se não é injusto, querido. Você vê a sua mãe sofrendo, você vê a pessoa que você ama, você vê seu filho nas drogas, e muitas pessoas dizem assim: não, mas não tem o que fazer. Tem a verdade para você buscar. Tudo tem um fundamento para Deus mudar a situação. Para a verdade poder mudar a nossa vida, eu tenho que aceitar, eu tenho que concordar, e não apenas dizer que eu acredito nela. Porque quando você e eu acreditamos na verdade, você sabe que a gente fica envergonhado? Não existe uma verdade que não constranja o homem. Ela machuca, porque ela liberta. Querido, pensa uma coisa que está ligado a nós. Sabe o que é libertação? É uma coisa que está preso na nossa vida, e que não sai de outra maneira, se não for pela verdade. Um sentimento de raiva, que eu carrego por causa de alguém que me ofendeu, que me entristeceu, que me machucou, que me envergonhou, que me decepcionou. Um sentimento de vingança por alguém que me traiu, que me prejudicou, que tomou meu lugar, que me roubou. Uma dor de uma perda que eu não consegui superar. Escute como isso é sério. Está preso na nossa vida. E isso só sai quando a verdade de Deus, quando a palavra de Deus não é apenas crida, é recebida. Ela começa a entrar dentro de mim e a provocar. Se fosse uma comida que está aqui me levando a ter má digestão, insônia, perturbação, eu não durmo, eu não descanso. É como se aquela verdade começa a mexer dentro de mim, para ser arrancada de dentro de mim. Só a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pode arrancar os males, por menor que você considere. Não, isso aqui está tudo bem. Está tudo certo. Não tem problema. Foi um problema? Então deixa eu te dizer outra coisa, para você entender isso aqui. Eu estava meditando, acho que em 2 Samuel 13:14, que é a leitura de hoje da Bíblia. E a palavra de Deus diz que Aminon, filho de Davi, desejou a sua irmã mais do que tudo, a ponto de ficar louco, apaixonado pela irmã. Ela era irmã por parte apenas de pai, não de mãe. E ele ficou tão apaixonado que ele começou a parar de comer, não desejava mais, começou a emagrecer. Só que ele tinha um primo, filho do irmão do Davi, que deu para ele uma ideia de como ele saciar o desejo que estava na vida dele. E aí, querido, ele já estava com aspecto doente, porque ele queria alguma coisa que ele não podia ter. Não daquele jeito. Sabe quando a pessoa começa a ser deformada? Porque a nossa vida sem libertação, ela fica irreconhecida. Nós ficamos zangado, irado, carrancudo, chato, nervoso, sem vontade, sem prazer, sem ânimo, sem vigor. Pensa no que pode comprometer a nossa vida. Essa palavra ela é muito pessoal e eu tenho certeza que é necessária na nossa vida hoje. Mas a Bíblia diz que o Aminon, ouvindo o seu primo, se fingiu de doente, disse para o seu pai que ele precisava comer da mão da sua irmã. Só que a real, querido, é que a irmã veio, ele não quis comer, mandou todo mundo sair e mandou ela ir no quarto dele levar a comida, o pão para ele comer. E lá, a irmã dele falou 2 vezes para ele: não, meu irmão, não faça isso. Ele não aceitou ouvir. Escute, era verdade, não era para fazer aquilo. Ele sabia que não devia fazer, ele tinha o conhecimento. Depois que ele forçou ela, porque a Bíblia diz que ele era mais forte, ele violentou a sua irmã.
ele ficou com nojo dela, com tanto nojo que ele não aguentava olhar para ela e botou ela para fora. Ela disse de novo para ele: meu irmão, não faz isso comigo não, porque agora é maior a humilhação desse momento do que do primeiro. Porque naquela época, o fato dela ser meia irmã, o rei poderia conceder que ela ficasse com o irmão. E ela não precisava ser envergonhada diante de todo mundo por ter tido um homem que não era o seu marido, mas que havia se tornado, poderia ter se tornado. Então ela pede pela segunda vez, ela disse: não faz isso comigo não. E aí tanto o irmão bota ela para fora, como os encarregados da casa, sabendo que ela era uma princesa, botou ela para fora. Agora olha o que eu vou te dizer, fechando essa palavra aqui, querido. Olha como a verdade, que não é tratada, ela mata, ela destrói, ela corrói, ela desfaz tudo que é da nossa vida. Ela foi para a casa do Absalão, seu irmão. O Absalão, seu irmão, a Bíblia diz que falou para a irmã: foi teu irmão que fez isso com você? Tudo bem, fica quieta, é teu irmão, não faz escândalo não, é teu irmão. Só que a palavra de Deus diz, querido, que ele esperou com aquela dor dentro dele. Dentro dele ele ficou com tanta raiva. Eu estou falando do que fizeram para ele. Ele não perdoou. Aquilo corroeu Absalão. Ele esperou o tempo certo da colheita. E ele pediu para o seu pai irem para o... que era assim que eles faziam uma festa no tempo da colheita. O Davi disse: não, meu filho, vai ser pesado, você vai gastar muito com todo mundo, não precisa de todo mundo. Ele disse: então deixa aí Aminon, meu irmão. Ele disse: mas por que você quer o teu irmão? Não, deixa ele ir. E foi todos os filhos do rei. O Absalão que não tratou, que não perdoou. Irmão, eu fiquei horrorizada com esta verdade, porque uma coisa que não é tratada pela palavra não nos torna livre, mesmo que você conviva com ela achando que está tudo bem. Ajunta demônio, ajunta tumores, ajunta miséria. Às vezes não está tudo bem entre nós, mas a gente vive como se estivesse tudo bem. Entre marido e mulher, não está tudo bem, mas a gente faz de conta que está tudo bem. Entre os irmãos, não está tudo bem, mas a gente faz de conta que está tudo bem. Na empresa, não está tudo bem, mas a gente convive lá como se tivesse tudo bem. O que é isso? Mentira. Lugar para os demônios estarem na nossa vida, para eles operarem um mal muito pior, que depois pode se tornar irrecuperável. Porque da raiva que o Absalão ficou do irmão, querido, ele foi tão longe com aquela raiva, que ele foi tomar o trono do pai dele, por causa da raiva que ele ficou, porque o pai dele não corrigiu, não fez nada para Aminon. Ele ficou chateado com Aminon, ele ficou muito irado com o que Aminon fez, mas o Davi não fez nada. E Absalão então toma aquela vingança, tratando bem, mas por dentro não via a hora de matar ele. Só que todo aquele que da espada usa, todo aquele que se vinga por suas próprias mãos, paga com a própria vida. Tudo de mal que nós fazemos, nós mesmos pagamos, e pagamos de uma forma muito pior. Pagamos de uma forma muito pior. Então eu estou dizendo que a verdade, que às vezes eu digo: não, pastora, de boa. Conta outro. Eu não suporto mais aquilo. Mas não vai para a palavra de Deus para perdoar e dizer: Deus me lava, Deus me perdoa, Deus me cura, Deus me liberta, Deus me ajuda, Espírito Santo tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero rejeitar esse sentimento, esse pensamento, eu quero rejeitar essa acusação, eu quero rejeitar diante de Ti essa traição. Irmãos, nós podemos estar desenvolvendo tantos males na nossa vida por falta da palavra que era para nos tornar livre. Por isso que o Senhor Jesus falou que é impossível. Essa geração precisa se dobrar à libertação para ela poder ser livre. É impossível alguém ser liberto, querido, de traumas, de roubo, de furto, de vingança.
de qualquer que seja o mal, é impossível se não se humilhar debaixo da palavra de Deus, para que a espada do Espírito, debaixo da unção de Deus, tire aquilo que é na nossa vida contrário e que muitas vezes me envergonha. O conjunto louvor esteja comigo no altar. Como assim, pastora? Quando eu criei na palavra, só o Espírito Santo de Deus me mostrou quão pecador eu era e quantos males eu praticava. Enquanto, querido, eu quero hoje levar você, eu não quero que você se coloque de pé por enquanto, mas não quero que você durma. Eu sei que está chovendo, glória a Deus, né? Essa chuva está anunciada há tantos dias que não vem, né, irmão? É gostoso estar em casa, mas na presença do Senhor, melhor ainda. Eu quero te levar hoje a ser livre. Eu achei tão maravilhoso, teve um irmão, é que eu não pedi para ele autorização para dizer o nome dele, mas ele veio, olha só, ele veio falar comigo, por causa do trabalho da escada da fé, porque ele já conhecia a Bíblia há muito tempo, e ele achou desnecessário algumas coisas que estavam sendo tratadas na escada da fé, mas eu estava orando por ele. O meu filho Samuel tem muito carinho por ele, e então eu estava orando, porque eu sabia que aquela situação poderia se tornar alguém que podia sair da igreja, por causa da verdade que nós cremos. Mas naquele dia, eu vim para a escada da fé, e no final acabei atendendo, e foi tão incrível, porque a princípio aquela pessoa estava assim tão mal, você via tensão no aspecto da conversa, sabe quando a gente vai conversar assunto assim delicado, que a gente fica meio apreensivo, meio cheio de razão, do tipo, coisa e tal. E eu já havia pedido a Deus: Senhor, não deixa teu povo agir pela emoção. Aí ele disse assim, depois de todas as coisas que nós conversamos, ele disse assim: eu era um perdido. Se eu morresse, eu ia para o inferno, eu não ia ser salvo. A verdade que ele estava recusando era a verdade que estava libertando ele do orgulho da religião que ele praticou há muito tempo, que nunca levou ele a ser transformado. Porque a coisa mais horrível de se ver hoje é crentes que são, há muito tempo, vive na igreja e não tem transformação de conduta, de fé, de atitude, de caráter. E é muito difícil, é chocante quando Deus te confronta, porque Deus confrontou ele, falando de demônios que toleram. Quando a gente tolera comportamentos viciosos, errados. Mas eu fiquei tão feliz, querido, de ver que no momento que eu falei para ele, eu falei: olha, isso é maravilhoso que você está confessando, isso é o começo da sua libertação, você aceitar a verdade, porque ele, é como se ele assim, irmão, encontrasse, meu Deus, era tudo que eu queria, porque não tem coisa pior do que você viver de fingimento, dizendo-se de Deus e não vivendo a palavra de Deus, dizendo-se de Deus e andando segundo o mundo, indo para as veredas das trevas, parecendo real a fé. Eu pratico, eu vou, eu já tive tantas experiências, mas eu vou dizer para você, a verdade que liberta, ela tem que quebrar o orgulho, ela tem que tirar o pus, ela tem que abrir a ferida, ela tem que arrancar a nossa justiça própria, a nossa maneira de sempre dar motivo para aquilo que eu não fiz, por causa daquele, por causa desse tempo, por causa daquilo outro. Mas quando ele se abriu, pronto, querido, até o jeito de entrar na igreja mudou. Porque ele vinha na igreja, ele mesmo dizia, ele sentava para julgar o culto. Aqui, como a gente faz, como a gente busca. Pastor, o que é isso? Religião. Eu digo que sou de Deus, mas eu não tenho prazer na casa de Deus. Eu achei tão lindo, porque ele disse assim, é muito libertador, por isso que você encontra, eu não sei se você percebeu, mas ontem eu pedi uma unção de Deus lá na tua casa, igual a do Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele.
lá na empresa tua, aonde você estava ontem, enquanto eu estava aqui orando com as mulheres, nós oramos para Deus invadir o lugar onde você estava e fazer você se libertar daquilo que estava te matando espiritualmente, sem nenhuma palavra, sem ninguém falar nada. De repente você começar a dizer: meu Deus, olha quanta coisa errada que eu estou fazendo, tem misericórdia, me perdoa, vou devolver, isso aqui não é meu, isso aqui também não é meu, isso aqui é, eu vou consertar minha vida. Mas a coisa mais assim, fascinante, que eu achei importante, ele até pediu para mim, olha irmão, é muita libertação, querido. Ele perguntou esses dias qual versão da Bíblia para comprar uma Bíblia para ele. E eu estou falando de um crente que, não sei, mas eu acho que nasceu na fé, de família de fé. Ele disse assim: eu conheci a Bíblia de ouvir os pregadores, ouvir mensagens. Eu disse: então agora você vai conhecer Deus de ouvir a sua voz. Ele vai falar com você e não o pregador vai te ensinar como viver. Porque quando homens nos ensinam, você fica assim: será que é verdade isso que a pastora está dizendo? Será que eu posso confiar nisso que ela está dizendo? Mas quando você vai na palavra, sabe a única coisa que a gente faz, irmão? É dizer: Deus, me liberta hoje dos males que eu tenho tolerado, me perdoa pelos meus pecados, me conduz para a salvação. Quando Gideão abriu o coração, quando todos os homens, irmãos, eles só foram transformados quando a verdade entrou na vida deles. Não tem coisa pior do que a farsa, do que o fingimento, do que faz de conta, do que não ter prazer, do que não ter vida. E hoje, deixa eu ver que canção que eu pedi, eu acho que é a Poder. Hoje eu gostaria muito, irmãos, que nós pudéssemos fazer um concerto. O conjunto vai começar a tocar mais suave. E nós vamos começar a dizer para Deus: a tua verdade, com certeza vai doer o Senhor tratar aquilo, porque o Senhor sabe que eu não gosto que fica falando, eu não gosto disso, eu não gosto. Pode falar de tudo que você não gosta, é tudo que Deus precisa te libertar. Desgraceira. Vai ser uma cirurgia profunda, querido. Agora você imagina, a espada do Espírito é o poder de graça, que ao mesmo tempo que me faz sentir vergonha, culpa, me cobre e me dá uma oportunidade de viver uma nova vida. Você está entendendo? A mesma verdade que me machuca, me fere, ela também me cobre. Ela liberta. Se você quiser ver o desfecho do Absalão, leia lá a Bíblia de 2 Samuel. A pessoa está errada, não se arrepende do que pratica, não quer ser liberta, mas quer a bênção. Essas pessoas são as piores que existem. E elas fazem coisas piores desse naipe. Toda pessoa que não se arrepende é uma pessoa difícil de lidar, e ela vai fazer coisas cada vez mais difíceis de aceitar e de dizer como que fulano fez isso, porque não foi liberto, porque teve mais vergonha do tratamento de Deus diante das pessoas do que o desejo dela de dizer que queria viver a verdade. Então eu quero que você feche os olhos e que você comece a dizer: Deus, seja da angústia, seja da pressão, seja da necessidade, seja dos erros, irmãos, eu quero que você fale com Deus agora. É um momento muito particular, muito pessoal. Eu quero que você curve a sua cabeça e diga: Deus, a verdade que eu não vivo, eu sei tanto que eu preciso fazer e eu não tenho feito. Tem misericórdia de mim. Não me deixa que o diabo me domine por causa do que eu teimo em fazer do meu jeito.
Não deixa que o mal me governe a ponto de me destruir, de me levar para um adultério. Eu sei que eu preciso parar de ver aqueles vídeos. Eu sei que eu preciso parar de assistir aquela série. Eu sei que eu tenho que parar de fazer aquelas obras. Eu tenho que parar de conversar com aquela pessoa. Eu continuo indo. Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Nós vamos cantar e você vai orar. E depois você vai se colocar de pé. As coisas que estão erradas na nossa vida, elas precisam sair da nossa vida. Elas precisam ir embora. E elas vão embora se você aceitar a verdade. Você não foi feito para ser usado, mas você foi feito para viver a verdade. E a verdade única de Deus é o que nos sara, é o que nos transforma, é o que nos enriquece, é o que nos alumia o rosto. Ah, Deus fiel, Tu és santo. O sangue de Jesus está aqui. Deixou sua glória por nós. Você vai falar com Ele. Lava, Em Deus. amor se entregou. Faz, Senhor, essa obra nesse Jesus lugar. Cristo, Liberta-nos, Filho Senhor, de das confusões, Pai. Deus. Tu és santo, Deus fiel. Pelo seu Perdoa cada sangue, mentira que falamos. uma nova vida Arranca, Deus, nos a mentira da deu. nossa língua, cura nossas Sua línguas. dor nos redimiu. Tu és digno, Deus, da verdade. És o Cristo, Tu és digno da Filho vitória da Tua de igreja. E a Deus. vitória só está na palavra. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Nosso sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Todo Senhor, Tu és digno, Jesus. Basta a Tua palavra, Senhor, para mudar a nossa vida, papai. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Ó Espírito Santo, muda a nossa vida hoje pela Tua palavra. Limpa, separa esse passado de uma vez por toda. Quebra esse cativeiro, destrói esses males. Arranca esses demônios, arranca essa opressão, arranca esse medo, essa ansiedade.
santo nome. Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Há poder na tua presença, Pai. Há poder na tua palavra para mudar essa vida, para mudar esse lar, para mudar essa intriga, para mudar e tirar essa inveja, para tirar essa cobiça, essa sensualidade, para arrancar esse vício de prostituição, para tirar esse desejo do álcool, da droga, para tirar essa contaminação dos remédios, para curar esse corpo, Deus. Basta a tua palavra, basta uma palavra para sarar essa família, para restaurar estes sonhos. Basta a tua palavra para tirar da depressão. Tira, Senhor, dessa confusão. Tira, Senhor, dos erros doutrinários. Tira das práticas dos demônios. Tu és Deus, tu és Deus, tu és o Senhor. Aleluia. Nós escolhemos perdoar. Diga eu perdoo. Diga eu perdoo. Diante da cruz, todos aqueles que me machucaram, que mentiram, que me atacaram, que me roubaram, que me traíram, seja meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos, ou amigos, ou empresas, ou pastor, ou liderança, eu escolho perdoar e liberar da minha vida os seus males. Em nome de Jesus, eu não aceito pecado, confusão, miséria, morte na minha vida. Eu rejeito todo o passado, toda luta que o diabo colocou por causa dos pecados. Eu rejeito toda a herança dos homens, de tudo aquilo que eu vivi, que eu passei. Eu cancelo agora, diante da palavra, na presença de Deus. Eu quero a cura, eu quero a libertação. Diga, eu quero a prosperidade. Diga, eu quero a paz. Eu quero a vida. Eu quero os dons. Eu quero a unção. Diga, eu quero ânimo. Eu quero a graça de Deus. Ó Senhor, vem sobre mim. Restaura-nos agora. Restaura a minha vida. Restaura essa igreja. Restaura o meu trabalho. Restaura a minha cidade. Restaura em nome de Jesus. Restaura agora, clame o poder. Pelo poder. Pelo poder. Haja cura agora. Haja libertação. Haja porta aberta. Todos os demônios saiam agora em nome de Jesus. Sejam expulsos em nome de Jesus. Porque tu és Deus, o único Deus. Santo Diante do teu nome, a nossa vitória é garantida. Jesus, todos te louvam. Há poder no teu nome. Recebe a glória, Jesus. Jesus, Rei sobre o trono. Acima de tudo, A ouvir teu santo nome. Jesus, todos te louvam. aplauda o Rei, aplauda aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos deu nova vida, que trouxe sobre nós o perdão e a libertação. Tu és digno, Senhor. Confirma esta palavra. Querido, demônios, males,
coisas saíram da tua vida por causa dessa oração. A tua vida está limpa. Eu quero declarar a tua vida em paz. Você vai olhar nos olhos, você vai viver. Você não vai ficar com inveja ou com medo, porque Deus é o Senhor. A libertação é uma obra de Deus. A libertação não é vergonha, é liberdade. A libertação é alegria, é poder. A libertação é bênção. Libertação é prosperidade. Você está enriquecido. Você vai receber todas as riquezas de Deus por causa da palavra que você recebeu. Pela palavra você recebe agora ânimo novo. Você recebe bênção, você recebe força. Você vai viver em nome de Jesus. Receba a liberdade, receba o poder de você fazer o que você acredita e não ficar pensando no que os outros vão falar. Você é livre em Jesus para operar. Você é livre no poder de Deus para viver todas as coisas que o Pai te deu. Senhor, eu declaro a tua igreja, ela não vive mais das coisas velhas, mas das coisas novas que o Senhor trouxe pelo teu Espírito. Confirma na unção esta revelação para a glória do nome de Jesus. E todos digam amém.